Audiolivro A Quarta Dimensão, por Bispo J.R. Quarta parte. Capítulo 5. A Escola de André. Ao receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, seu espírito nasce de novo instantaneamente. Recebe, num instante, a vida de Deus, e nesse mesmo instante, seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas sua mente e seus pensamentos devem ser renovados segundo seu espírito renascido, e essa renovação é obra que requer uma vida toda, tempo, energia e luta. Essa renovação é necessária se a pessoa desejar receber adequadamente as palavras rema, conhecidas por Deus, e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça vital. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Não levam a vida segundo os pensamentos de Deus. Por esse motivo, Deus que neles habita não pode mover-se livremente através do canal de sua vida e de pensamentos. Permita-me dar-lhe um exemplo. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no 4º ano primário, veio procurar-me no escritório. Era evidente que ele queria perguntar-me algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente eu disse: "Filho, o que você está tentando perguntar?" Ele sorriu. "Papai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva?" "É claro que não vou ficar com raiva", assegurei-lhe. "Vamos, diga." "Bem", continuou ele, "o senhor tem permissão de mentir para a sua congregação?" "Quando foi que eu menti?" perguntei. Ele sorriu. "Já ouvi dizer uma mentira repetidas vezes à sua congregação." Eu estava chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? "Filho", disse eu, "sente-se e diga-me, quando foi que eu disse uma mentira?" "Papai, tantas vezes o senhor diz à sua congregação que se encontra com Deus, de modo que fiquei curioso. Todo sábado eu ficava fora da porta de seu escritório, ouvindo quando o senhor preparava seus sermãos. E às vezes abria a porta um pouquinho para ver se o senhor realmente estava conversando com Deus aí. Mas nunca vi o senhor realmente se encontrando com Deus em seu escritório. Ainda assim, nos domingos, o senhor sobe ao púlpito e ousadamente declara que se encontrou com Deus. Isso é mentira, não é? Não tenha receio de dizer a verdade. Sou seu filho. Não vou contar para os outros." Como ele ainda era tão jovem, eu sabia que ele não compreenderia se eu lhe explicasse meus sentimentos com termos teológicos. "Senhor", orei, "preciso de sabedoria. Como é que posso explicar a este jovem, a esta jovem mente, o meu relacionamento contigo?" Subitamente um pensamento tremendo fluiu de meu coração e olhei para o meu filho dizendo: "Filho, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você já viu os seus pensamentos?" Ele ficou em silêncio por instantes. "Não, nunca vi meus pensamentos." "Então, você tem a cabeça vazia", respondi. "Você não tem pensamentos." "Não, papai, eu tenho pensamentos. Eu posso falar porque tenho pensamentos." "Mas", ressaltei, "eu nunca vi seus pensamentos." "Como é que o senhor poderia ver meus pensamentos?" perguntou ele. "Eles estão em algum lugar do seu cérebro e o senhor não pode vê-los." "Bem, então", disse eu, "embora você não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não tem?" "É claro, papai", respondeu ele. "Bem", expliquei, "encontro-me com Deus, embora você não possa vê-lo com os olhos. Deus é como seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é o Verbo." "Filho, o que é o verbo ou a palavra?" "O verbo é o pensamento vestido com vocabulário." Se Deus é pensamento vestido com o chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos com o inglês, então o povo norte-americano compreende. Quando os pensamentos de Deus vêm a nós vestido em coreano,
O povo da Coreia compreende. Filho, encontro-me com Deus ao ler a Escritura, a palavra de Deus, e os pensamentos de Deus tocam meus pensamentos num reino invisível e converso com o Pai Celestial através da palavra de Deus. Deus é como o pensamento. Meu filho imediatamente compreendeu o significado e assentiu com a cabeça. Não posso ver meus pensamentos, contudo sei que os possuo. Sim, Deus é como o pensamento. Não posso vê-lo, mas ele está aí. Estou satisfeito. Sinto muito, papai, por tê-lo compreendido mal. Quando meu filho saiu, levantei-me e louvei ao Senhor. Papai temia que ele não compreendesse, mas compreendeu. Entretanto, sei que se não fui eu, mas o Espírito Santo, que me ajudou a ter as palavras com que explicar sua maravilhosa presença. Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Com que se parece Deus? Deus possui forma? Ele se parece com o ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como o pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, então Deus não terá o canal através do qual falar a você. Você não pode tocar-lhe com as mãos. Você não pode respirar Deus como se respirasse o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Você somente pode encontrar-se com Deus através da arena de sua vida de pensamento. Os pensamentos de Deus vêm de maneira mediante a sua palavra ou através do seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os seus pensamentos e é aí que você se encontra com ele. De modo que se você não renovar sua vida de pensamento e se você não renovar sua mente após a conversão, então Deus não pode realmente manifestar-se a você. Muitas pessoas ainda vivem com suas mentes antigas depois da conversão. Esta maneira antiga de pensamento é limitada. Desta forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamento. A fim de andar intimamente com Deus, é preciso que você renove sua mente e seus pensamentos. Se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habita numa mente poluída, assim como os peixes e os pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso que você renove seus pensamentos, para que a fé possa surgir através de sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge de seu espírito interior. A fé vem em cooperação com os pensamentos, pois a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Primeiro, é preciso que a pessoa ouça, e através do ouvir, a palavra de Deus chega-lhe aos pensamentos mediante a vida de pensamento. Os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena de seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz a fé. E através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há 3 passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você os siga a fim de conseguir uma renovação de vida de pensamento. O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. Para termos um exemplo, demos uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa, e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando repentinamente viram Jesus Cristo andando sobre as águas, indo em sua direção. Naquela época havia uma crença popular que, ao ver o marinheiro um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso,
Quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e queriam afogar-se. Mas Jesus falou: Sou Cristo, não tenhais medo. Pedro gritou: Se és Jesus, ordena que eu vá a ti. Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo, então, disse que ele fosse. Ao ouvir esta ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus e seu pensamento foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre a água, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, instantaneamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensamento de uma atitude negativa para uma atitude positiva. Pedro jamais acreditaria por andar sobre as águas, mas, ao ouvir o mandamento de Jesus e ao aceitar esta ordem, mudou seu pensamento, creu que podia andar sobre as águas, mudou seu pensar, e os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seu pensamento, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isso e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas, mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé e começou a andar sobre as águas. O milagre sempre segue uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molharam-se com a espuma, deu passos sobre a crista das ondas, estava andando sobre as águas, mas subitamente olhou ao seu redor, viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar ao seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele, não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso. Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou peixe, nem olhem para mim. Estou andando sobre as águas. Isso está errado. E não é permitido fazer isso. É impossível. Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através da nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento e, por isso, pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas ao mudar seu pensamento e pensar ser isso impossível, imediatamente começou a afundar-se. Este é um conceito muito importante, pois segundo o pensar dos homens também será a sua ação. Se você pensa ser um rei ou uma rainha, agirá como rei ou como rainha. Se pensa ser um indigno e não tem nenhum valor, então agirá como se fosse indigno e que não tivesse nenhum valor. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensemos positivamente. Permita-me ilustrar esse ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Muito sofri por causa dele. Por muito tempo ele se pôs ao meu ministério, desafiando-me a fé, opondo-se a mim, atacando minhas palavras e crenças. Então um dia esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico. E por causa de sua paralisia ele ia morrendo lentamente. Então o médico veio à minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura. Muitas pessoas se gabam de seus pontos de vista ateus. Entretanto, quando estas mesmas pessoas experimentam a noite escura e se encontram com as ondas tempestuosas, seu ateísmo torna-se muito fraco. De modo que esse médico veio à minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração da fé e levantou-se de sua cadeira e saiu andando com passadas fortes. Todo mundo batia palmas e gritava, louvando a Deus. No domingo seguinte foi à igreja andando sem a ajuda de ninguém. Novamente, pediu que eu orasse por ele, mas eu estava ocupado demais e não pude orar. Ao ver que eu não podia orar pessoalmente por ele, mudou seu modo de pensar. Seus pensamentos regrediram e ele voltou ao seu antigo estado. Por não poder receber a oração da fé, tornou-se descrente de novo. Ao sair de meu escritório em direção ao carro, caiu e a sua esposa teve de chamar uma ambulância a fim de levá-lo para o hospital.
regrediu por ter mudado os seus pensamentos. O poder de Deus o deixou assim, como Pedro. Começou a duvidar e afundar-se no mar da Galileia, assim como fez o médico, perdendo-se para seus temores e de novo tornando-se paralítico. Os pensamentos são importantes, de modo que não negligencie em renovar sua vida de pensamento. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não há nada negativo em Deus, pois em Deus só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo, de modo que para ter comunhão com Deus é preciso que você renove sua mente e pense positivamente. Alimente sua mente com a Escritura, pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus, para que você não restrinja sua maneira de pensar aos padrões tradicionais de pensamento. Seja revolucionário. Muitas pessoas estão presas por pensarem somente de maneira tradicional, da maneira ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de relacionar e de realizar as grandes obras que deseja realizar através delas. Mas se você receber a palavra de Deus e revolucionar sua maneira de pensar, então alcançará alturas muito maiores de suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, tenho uma reunião com os meus pastores associados todas as manhãs das 9 às 9h30, desafiando-os a revolucionarem seu modo de pensar. Não pensem somente da maneira tradicional, exorto-os. Não sejam levados a pensar no ensino somente do show. Vão pela palavra de Deus, alimentem-se da palavra de Deus, revolucionem sua vida de pensamento, expandam sua vida de pensamento de acordo com a Escritura. Então Deus poderá ter liberdade absoluta de expressar-se através de seus pensamentos. Depois de eu dizer estas palavras, meus pastores assistentes tornam-se grandemente motivados, recebem a palavra e, se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Então, eu vejo resultados. Não intervenho em sua obra, a não ser que estejam tendo problemas. Uma vez que delego a autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela. E mediante este método positivo de trabalho, com os meus assistentes, ministros de sucesso, responsáveis pelas necessidades de certa parte dos 50.000 membros adultos de nossa igreja. Tendo mudado sua atitude negativa de pensamento para positiva, o segundo passo para tirar-se e treinar-se constantemente, a fim de pensar em termos de milagres, esta atitude de pensamento pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Certa vez, saiu para o deserto com 5.000 pessoas agindo. Além dos 5.000 homens, provavelmente também havia mulheres e crianças. Na realidade, então, devia ter ali cerca de 20.000 pessoas ao todo. Aproximando-se à tarde, o povo teve fome. Estava ficando escuro e frio, e as mulheres e crianças começaram a ficar para trás ao longo do caminho. Cristo chamou Felipe. Felipe, posso ver que todo este povo está com fome. Alimente-o. Felipe, pois, recebeu a ordem do Senhor Jesus Cristo para alimentar esta grande multidão. Se fôssemos apresentar este acontecimento em termos de hoje, podemos muito bem imaginar Felipe tentando organizar uma comissão para estudar a maneira de alimentar este povo todo. Podemos vê-lo recrutando membros para sua comissão. Os escolhidos seriam discípulos com alto grau de inteligência. Felipe daria abertura à reunião de comissão, como relator que era, dizendo: Cavalheiros, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentasse essas 20.000 pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de fazer tal proeza. Os senhores têm alguma ideia? Certo indivíduo levantaria a mão e, depois de Felipe ter lhe dado a palavra, dirigia. Você não sabe que estamos num deserto? Não estamos no centro de Jerusalém. É absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar estas pessoas. Também penso assim. Felipe poderia ter respondido: Secretário, por favor, anote isto. Outro cavaleiro levantaria a mão. Senhor relator, desejo fazer uma pergunta. Temos dinheiro suficiente?
precisaríamos de pelo menos 200 denários para alimentar uma pequena parte dessa multidão. Temos dinheiro suficiente? Não, responderia Filipe. Não temos nem um centavo. Bem, então o senhor está louco pensando em alimentá-los, retorquia o homem. Sim, concordo com você, responderia Filipe. Senhor secretário, anote isso também. Um terceiro cavaleiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe de alguma padaria que pode produzir pão suficiente para todo este povo de uma vez só? Não, diria Felipe, não conheço padaria alguma por estas redondezas. Bem, então levaria semanas para alimentar esse povo e isso é impossível. Sim, concordo com você, diria Felipe. Senhor secretário, anote isso aí também. Então, outro discípulo falaria: desejo expressar minha opinião. Também ao senhor relator. Como vem, já está ficando tarde. Por que não os espalhamos dizendo-lhes que vão ao encontro de algum lugar onde então possam comer e passar a noite? Esta seria a conclusão e a reunião de Felipe juntaria as informações conseguidas. Mas essa informação seria somente de natureza negativa e impossível. Informação que iria contra os ensinos de Jesus Cristo e que se oporia diretamente à sua ordem. Felipe então iria informar Jesus. Mas ao começar a falar, André chegaria com 5 pães e 2 peixinhos. André, exclamaria Felipe, deixa de brincadeira. Você tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20.000 pessoas. Você perdeu o juízo? Mas André não lhe deu resposta. Simplesmente trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos a Jesus. Jesus, isso não é suficiente para alimentar tanta gente, mas o trouxe, de qualquer maneira. André tinha ouvido a ordem de Jesus. Sua mente aceitou o mandamento. Embora duvidasse, trouxe a Cristo o alimento que encontrou. André possui o planejamento da possibilidade e, mediante o seu pensamento, apanhou a visão de Jesus Cristo. Então Jesus abençoou o pão e os peixes, multiplicou-os e em grande multidão toda ela foi alimentada. Todos os cristãos pertencem a Jesus Cristo, mas em Cristo há 2 escolas de pensamento, a escola de Felipe e a escola de André. Infelizmente, muitas igrejas pertencem à escola de Felipe. Falam somente acerca do impossível. Clamam que estamos num deserto e que é tarde demais e que as pessoas não podem ser alimentadas. Falam com pouca fé. Falam do impossível. A que escola você pertence? Sei que muitos vão a escolas e universidades diferentes, mas a que escola que você, no que diz respeito à sua vida de pensamentos, você pertence? Você pertence à escola de Filipe ou à de André? Quando Deus me falou ao coração em 1969, dizendo-me que construísse uma igreja para acomodar 10.000 pessoas, fiquei apavorado. Em todos os instantes sentia-me como Filipe. Conversei com o corpo diaconal e todos pensavam como os discípulos de Filipe. Diziam-me ser impossível. Ao falar novamente com os meus 600 diáconos, descobri que todos eles pensavam da mesma maneira, de modo que eu também me uni à escola de Filipe. Fui a Jesus e disse-lhe que não podia construir tal igreja. Mas, em meu coração, Jesus ordenou: não pedi que você fosse conferenciar com seus anciãos e diáconos. Disse-lhe que construísse a igreja. Senhor, respondi, sabes que nada tenho que construir. Será preciso muito mais dinheiro do que disponho no presente. Então, através do Espírito Santo, Jesus falou-me no coração: o que você tem que poderia dar pessoalmente? Em meu coração sabia o que ele estava pedindo, mas recusava-me a reconhecer seu pedido e disse: Jesus, não peça que eu faça isso. Casei-me com 30 anos de idade e por todos esses anos tenho economizado dinheiro a fim de construir uma linda casa e dá-la à minha esposa. Mas o Senhor respondeu: dê o que você possui. Pai, são somente $20.000, clamei. Isso não pode construir a igreja e o complexo de apartamentos. São precisos 5 milhões. A quantia que poderia conseguir pela casa não será suficiente. Mas Deus disse: venda a sua casa e traga esse dinheiro a mim com fé.
Oh Deus, isso será terrível, respondi. Como posso fazer isso? Se algum dia você vai crer em minha palavra, então me diga, admoestou-me o Senhor. Primeiro, deve estar disposto a dar o que possui e também o que você tem. Para a mulher coreana, o lar é tudo. É o lugar onde cria os filhos, é o lugar onde constrói sua vida, é uma posse preciosa para ela. Por isso, temia dizer à minha esposa e comecei a orar com dor no coração. Orei pela minha esposa com que ela consentisse em vender a nossa casa. Nessa noite, trouxe presentes para minha esposa, flores e chales. Por que você está me dando todos esses presentes? Perguntou ela. Você está preocupado que não o ame mais? Mas ficou contente e preparou-me a refeição vespertina alegremente. Oh, louvado seja o Senhor, respondi. Então, estou tão feliz por tê-la escolhido. Se Deus me pedisse que escolhesse outra garota, ainda escolheria você. E cada dia que passa, você se torna mais linda para mim. Depois de alguns instantes, pensando ter ela chegado o momento certo, e eu pensando também ter chegado o momento certo, disse: Querida, tenho um grande problema. Olhou para mim preocupada e disse: Conte-me. Vamos construir essa enorme igreja com assentos para 10.000 pessoas, disse-lhe. Vai custar 5 milhões de dólares. Estive orando a esse respeito e o Espírito Santo falou-me ao coração, dizendo que eu devo conseguir o dinheiro para a construção e que devo começar com meu próprio lar. Deus deseja que lhe entreguemos 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e esses 2 peixinhos são nossa casa. Minha esposa ficou pálida. Depois, olhando-me dentro dos olhos, disse: Esta casa é minha, não sua. Não ouse tocar nesta casa. Pertence a mim e a meus filhos. Você não pode abrir mão dela. Sua reação foi a que eu temia. Então fui ao Senhor em oração. Senhor, fiz o que me podia. Fiz o que podia. O resto é com o Senhor. Envia teu Espírito Santo a fim de transformar-lhe o coração, para que ela se renda. Nessa noite, enquanto orava, podia ver minha esposa revirando-se no seu sono. Soube então que o Espírito Santo estava operando. Disse ao Senhor: Oh Deus, continua a tocá-la. E o Senhor a tocou. Ela não pôde dormir por quase uma semana. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos. Finalmente veio a mim dizendo: Não posso suportar mais. Não posso recusar o desejo do Espírito Santo. Desistirei da casa. Então ela trouxe a escritura da casa e junto pegamos essa escritura e demos nosso lar para a construção da igreja. Agimos como André, que embora tivesse somente 5 pães e 2 peixinhos, creu que Jesus podia pegar este pouco de alimento e com ele alimentar toda a multidão. Nós também pertencíamos à escola de André. Certo dia, entretanto, surgiu um problema com respeito ao terreno no qual pretendíamos construir a igreja. O governo coreano estava desenvolvendo um terreno chamado Ilha Iodo. Esta propriedade seria modelada à maneira da ilha de Manhattan, em Nova York. Nesse terreno, estavam construindo edifícios do governo e somente permitiam ali uma igreja. Todas as igrejas da Coreia fizeram pedido de construção. Presbiterianos, metodistas, batistas, católicos, budistas e confucionistas. Todos esses pedidos foram examinados e entregues ao Congresso para a decisão final. Eu também fiz um pedido. O encarregado olhou-me e disse: A que denominação pertence o senhor? Assembleia de Deus, respondi. O senhor quer dizer aquela igreja onde gritam louvores a Deus de uma maneira alta e barulhenta? E oram pelos doentes e falam em línguas estranhas? Exatamente, respondi. Ele sacudiu a cabeça. O senhor sabe que esta igreja vai ficar bem em frente do edifício do Congresso? Esta igreja tem de ter aparência digna e a sua não tem. Não podemos aceitar sua inscrição. Fiquei alegre no coração. Contudo, pois, isto me daria desculpa para não construir a igreja. Voltei ao Senhor em oração. Senhor, tu ouviste o que ele disse. Não ouviste? Não temos dignidade suficiente para construir aqui. Você pode levar ao Senhor toda a desculpa que puder arranjar, mas o Espírito Santo sempre tem a resposta. O Espírito Santo respondeu dizendo: Quando foi que lhe disse que pedisse permissão para a construção?
Então não tenho de fazer a inscrição? Perguntei. Meu filho, respondeu ele, você não deve seguir o caminho em que agora trilha. Deve andar em direção oposta, no caminho da oração e da fé. Sendo assim, comecei a jejuar e a orar. Então, em meu coração, a sabedoria do Espírito Santo disse: vá e descubra quem está a cargo do projeto de desenvolvimento dessa ilha. Fui e logo descobri que o vice-prefeito estava a cargo do desenvolvimento daquela área toda. Comecei a indagar de sua vida pessoal e familiar. Descobri que a mãe dele era membro da igreja presbiteriana. Portanto, fui visitá-la. Orei com ela e ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Então começou a assistir à minha igreja. Na Coreia, a sogra tem muito poder e autoridade sobre a nora. Disse a esta senhora que trouxesse a nora para a igreja, dizendo-lhe: sua nora tem de ser salva. Assim, ela orou e eu também orei. Ela trouxe a mulher do filho para a igreja. Depois de ouvir o sermão, entregou o coração a Cristo e foi cheia do Espírito Santo. Então comecei a trabalhar por intermédio delas, pensando comigo mesmo: se consegui a esposa, sei que conseguirei também o marido. Por isso lhe dei a instrução: você tem de trazer seu marido para a igreja. Mas ele é ocupado demais, respondeu ela. Você não quer que ele vá para o inferno, não é mesmo? Perguntei com severidade. Portanto, traga-o para a igreja. Quando afinal ela o trouxe à igreja, perguntei e passei uma mensagem poderosa. Então, embora ele não olhasse diretamente para o rosto dele, estava em verdade pregando para ele, e miraculosamente ele entregou o coração ao Senhor. No domingo seguinte, ele entrou em meu escritório. Pastor, o senhor sabe que estou encarregado do desenvolvimento da ilha Iodo. Estamos dando permissão para uma igreja coreana construa seu templo ali. Gostaria que levasse nossa igreja para lá. Eu queria gritar, mas o Espírito Santo não me permitiu. Às vezes, o Espírito Santo opera de modo muito misterioso. O Espírito Santo deu-me a impressão que eu deveria dizer não, mas argumentei. Não, dei o duro para isso. Embora meu coração clamasse para dizer sim, respondi: não, senhor vice-prefeito. Para levar a nossa igreja, seria preciso uma soma exagerada de dinheiro e teríamos de comprar pelo menos 3 ou 4 acres de terra. Isto custaria mais de 5 milhões de dólares. Acho impossível. E, para piorar todas as coisas, a nossa igreja é considerada uma igreja pentecostal, não digna, e eles nem mesmo aceitaram minha inscrição. Ele sorriu e disse: acho que tem um jeito. Ore durante uma semana e depois voltarei. Dê-me a resposta depois de uma semana, para que eu me desencumbra do assunto rapidamente. Orei durante uma semana e na semana seguinte ele voltou ao meu escritório. Pastor, se o senhor tomar a decisão de levar a igreja para lá, farei todos os arranjos para que tenhamos o melhor local. Também cuidarei de todos os papéis e as despesas ficarão por conta de meu escritório. Enviarei meus representantes ao Congresso a fim de conseguir todos os acordos necessários e farei todo o trabalho burocrático. Farei tudo pelo Senhor. Garanto-lhe que conseguirá o terreno. Mais que isso, farei todos os arranjos para que a igreja compre o terreno a crédito. Então, o Espírito Santo disse-me ao coração: agora grite. Senhor vice-prefeito, disse eu, aceito. Deus impediu-me de dizer sim por uma semana. E como resultado, não somente conseguimos o terreno de um modo miraculoso, mas também não tivemos de preparar toda a papelada. Então, fui assinar o contrato com uma construtora. Logo depois, lançaram os alicerces e começaram a construção da igreja e também do complexo de apartamentos. Esse vice-prefeito agora é um dos anciãos da minha igreja. De maneira similar, sua fé poderá ser testada. Se você tem um projeto pequeno, será testada de um modo pequeno. Se tiver um projeto grande, será testada de uma maneira grande. Jamais pense que sua fé sempre irá por jardins de rosas. Você passará por turbulências, mediante a qual Deus prova a sua fé. Até este ponto da construção da igreja, eu ainda pertencia à escola de André, e como grande fé eu orava por cada problema que ia surgindo. Mas, então, o dólar foi desvalorizado
e o construtor rescindiu o contrato dizendo que precisava aumentar o preço da construção do prédio da igreja. Chegou a crise do petróleo e todos os bancos fecharam as portas para mim. Meu povo começou a perder os empregos e o orçamento da igreja mal dava para pagar os juros dos empréstimos. Não somente não podia pagar os que trabalhavam na igreja, mas eu também não recebia meu salário. Então, a companhia tentou processar-me porque eu não podia pagar o aumento necessário. E as contas começaram a chegar uma após a outra. Conta de luz, conta de esgoto, conta de construção. Contas empilhavam-se sobre minha escrivania, mas eu não tinha o dinheiro com que pagá-las. Não tinha dinheiro nem para contratar um advogado. Os construtores começaram a desistir, porque não podia pagar-lhes o salário. Ninguém quer ficar num barco que se afunda, e eu me afundava rapidamente. Uma vez que tínhamos vendido nossa casa e não tínhamos para onde ir, levei minha família para um apartamento inacabado no 7º andar do complexo de apartamentos da igreja. Não tínhamos água encanada nem aquecimento e estava fazendo muito frio. Todas as noites eu ia e via o apartamento vazio e todas as noites tremíamos de frio. Não tínhamos alimento e tudo parecia tão escuro. Estava chegando ao fundo, logo me tornando um discípulo de Felipe. Eu disse a mim mesmo, sim, cometi um erro. Eu nunca deveria ter acreditado em Deus dessa maneira. Deveria ter pensado com o padrão tradicional. Eu não devia ter começado a andar sobre as águas. A coisa toda a respeito da fé é falsa. Todas as vezes que ouvi a minha vida de oração devem ter sido vozes da própria consciência. E estas palavras não eram de Deus, não eram do Espírito Santo. Sim, cometi um erro. Comecei a ter comiseração por mim mesmo. As pessoas começaram a deixar minha igreja. Todos os relatórios eram negativos. Minha família até mesmo começou a ter dúvidas ao meu respeito. Tudo parecia impossível e eu estava cansado e também com fome. É isso aí, disse eu, é o fim. Esta é assim chamada a vida de fé. Vai ser o fim. Vou pôr fim à minha vida. Vou matar-me. Continuei. Vou morrer. Mas não desejo ir para o inferno. Tenho um trabalho aqui para ti. Senhor, todos estes anos, e pelo menos eu deveria receber alguma coisa em troca. Se o inferno for pior do que isto, por que então eu devo ir para lá? Não posso viver num mundo como este. Vou suicidar-me. Mas, por favor, Deus, aceite a minha alma e envia-me para o céu. O impacto da oração foi mais poderoso do que eu pensava. E enquanto orava, ouvi a voz que dizia, você é um covarde. Deseja matar a si mesmo e tornar-se objeto de escárnio para meu povo? Você vai permanecer covarde? Ou você é um homem de fé? Sim, admiti, sou covarde. Novamente a voz falou, não somente você irá para o inferno, mas também levará consigo muitos de seus membros que confiam em você. Você tomou dinheiro emprestado de alguns dos anciãos e de alguns membros. Lembre-se dos milhares de dólares que tomou emprestado das preciosas irmãs da igreja. Todos eles confiaram em você. Agora você quer se matar, cometer suicídio? Você causará uma reação em cadeia. Por causa da sua covardia, muitos perderão a fé, terão lares desfeitos e alguns também cometerão suicídio. Que repercussão você fará sentir no mundo cristão? Essas palavras deram-me em meu coração. Caí de joelhos chorando. Oh Deus, então o que posso fazer? Por que não me deixa morrer? Deus respondeu, você não pode morrer, pois precisa perseverar. Precisa ver todas as dívidas pagas. Todas as dívidas do povo devem ser saldadas. Levantei-me, deixei o 7º andar e fui para o meu escritório. Ajoelhei-me clamando e chorando. As novas de minha condição desesperada começaram a espalhar-se por entre o povo. Subitamente, experimentaram o reavivamento da fé, inclusive os que tinham saído da igreja. Salvemos nosso pastor, clamaram. Salvemos o homem de Deus. Assim, teve início um grande movimento chamado Salvemos Nosso Pastor. Era um inverno muito frio e não tínhamos aquecimento, mas as pessoas começaram a lotar aos milhares o primeiro andar da igreja inacabada. Milhares também oravam e jejuavam muitos dias em seguida, clamavam e oravam.
salvem o homem de Deus, salvemos nosso pastor. Então, Deus começou a se mover. As senhoras cortavam seus longos cabelos, traziam-no ao altar a fim de fazer perucas que podiam ser vendidas. Certo dia, em uma cena especial, comovedora, uma senhora de 80 anos de idade, que não tinha filhos, nenhum sustento, mal podendo viver com a ajuda do governo, veio à plataforma chorando e tremendo. Ela trazia uma velha tigela de arroz, 2 palitos e uma colher. Em pé, chorando, disse: Pastor, quero vê-lo sair dessa situação. Quero vê-lo receber ajuda, pois seu ministério foi uma bênção tão grande para mim por tantos anos. Quero fazer algo, mas não tenho dinheiro. Eis tudo o que tenho. Esta velha tigela, esses 2 palitos e esta colher. Desejo dar tudo para o serviço do Senhor. Posso usar papelão como prato e posso comer com as mãos. Meu coração foi despedaçado. Senhora, disse eu, não posso aceitar a sua oferta. É tudo o que a senhora tem. A senhora precisa desses utensílios a fim de tomar suas refeições. Não os posso aceitar. Ela começou a chorar, dizendo: Será que Deus não aceitaria esse presente de uma velha que está para morrer? Será que ele não aceitaria? Sei que isto não poderá ajudá-lo muito, mas desejo dar-lhe algo como isto porque para mim é valioso. Subitamente, um industrial levantou-se e disse: Pastor, quero comprar esses objetos. Ele pagou quase $30.000 pela tigela velha, 2 palitos e uma colher. Isso acendeu o fogo. As pessoas começaram a vender suas casas espaçosas e a mudar para apartamentos pequenos. Houve jovens casais que deram todo o salário de 1 ano para a igreja, decidindo a viver pela fé. Esse grande movimento deu resultados. Logo o dinheiro começou a chegar e eu pude pagar os juros do empréstimo. Os bancos começaram a abrir as portas para mim. O que é mais espantoso, em menos de 1 ano, tudo começou a se encaixar nos seus devidos lugares. Paguei todas as dívidas e ficamos livres até 1973. Não somente pude pagar o juro, mas também consegui os $5 milhões para terminar a construção da igreja e do complexo de apartamentos. E Deus novamente provou que a escola de André é melhor, que pensar em termos de milagres é ter o pensamento que Deus deseja que tenhamos. Muita gente pensa que quando temos fé tudo vai fluir facilmente e encontraremos poucos problemas. Mas é importante lembrar que tal não acontece. Veja Abraão. Ele tinha fé, mas não suportou tribulações, mas precisou suportar tribulações por 25 anos. Jacó sofreu agruras por 20 anos. José por 13 e Moisés por 40. Os discípulos de Cristo passaram por tribulações e tentações a vida inteira. Não se deixe desanimar depois de passar por algumas semanas de dificuldades ou alguns meses de tribulação. Não se deixe cair nas mãos da derrota clamando: "Oh, onde está Deus?" Deus está sempre presente, sempre testando-o. Às vezes, Deus deseja fortalecer e fortificar-lhe a medula. Às vezes, enquanto está sendo fortalecido, quase que pode ouvir os ossos estalando. Mas se afirme na palavra de Deus e tenha fé, então Deus jamais o desapontará. A fim de ilustrar esse ponto, contarei outras de minhas experiências. Certa vez assinei um cheque de $50.000 com data adiantada. O cheque deveria ser pago no dia 31 de dezembro. Comecei a buscar fundos de todas as formas possíveis, mas não consegui nenhum centavo. Se eu não depositasse esse dinheiro no banco na data certa, os jornais iam dizer que o pastor da maior igreja evangélica da Coreia havia passado um cheque sem fundos. Eram 12 horas do dia em que o dinheiro tinha de ser depositado e eu orava: "Oh, Deus, gastei todo o meu dinheiro, mas não do que eu tinha. Tomei dinheiro emprestado e de muita gente. Pai, para onde eu irei? Não tenho lugar algum para ir." Continuei a orar. O relógio marcou 1 hora, 2, 3. Minha esposa perguntou: "Querido, você ainda não conseguiu o dinheiro?" "Não", respondi. "Você não sabe que o último avião sai de Seul às 4 horas? Essa é a sua oportunidade de fugir para os Estados Unidos."
Não posso fazer isso. Não posso evitar minha responsabilidade. Disse-lhe, não posso fugir. E se o fizesse, mancharia o nome de Jesus. Prefiro enfrentar pagar a qualquer preço que aconteça aqui na Coreia do que fugir do país. O banco fechava às 6 horas e já eram 5 horas. Estava desesperado. Não podia ficar sentado nem de pé. Ficava a andar para cima e para baixo como um leão enjaulado. Orei de novo. Oh, Deus, por favor, vem ajudar-me. Subitamente, o Espírito fez com que uma ideia fluísse através da minha mente. Eu devia ir ao presidente do banco e ousadamente pedir-lhe que me desse um cheque de $50.000. Pai, respondi, devo estar perdendo o juízo. Esquentei tanto a cabeça que devo ter sobrecarga demais. Não tenho nada para dar em garantia ou hipotecar. Não preenchi nenhum pedido de crédito. E tu queres que eu vá ao presidente do banco e peça um cheque de $50.000? Isso não faz sentido algum. Mas o Espírito Santo insistia. Sim, realizo as coisas que não pertencem à ordem natural percebida pelos homens. Vá e faça o que lhe digo. Chamei meu tesoureiro. Senhor Park, por favor, quer ir ao banco comigo? Vou pedir um cheque de $50.000 ao presidente. Ele olhou para mim e começou a rir. O senhor realmente perdeu o juízo, não é? Hoje é dia 31 de dezembro. Já são 5 horas e o senhor não tem um encontro marcado com ele e deve existir uma fila enorme esperando para vê-lo. Além disso, não temos capital algum, nenhum avalista, nem garantia de ninguém. Não preenchemos nenhum formulário. É loucura. Eu não vou com o senhor. Se o senhor deseja passar por bobo, então vá sozinho. Eu não vou. Está bem, disse-lhe. Vou com a mente renovada. Você fica com a sua mente tradicional. Entrei no carro e corri para o banco. O estacionamento estava lotado, mas consegui encontrar uma vaga e estacionei o carro. Entrei no banco. Humanamente falando, não tinha nenhuma oportunidade de falar com o presidente. O escritório da secretaria dele estava cheio de gente. Querido Espírito Santo, disse eu, vim até aqui. Por favor, dá-me mais instruções. O Espírito Santo me respondeu. Ande corajosamente, seja audaz, haja como se fosse uma pessoa importante. Não preste atenção a ninguém mais, mas entre direto no escritório do presidente. Do modo que me fiz de valente e caminhei com toda a resolução, a secretária me viu e disse, Senhor, aonde vai? Olhei diretamente em seus olhos sem dizer nada. Ela perguntou de novo, quem é o senhor? Tem encontro marcado com o presidente? Qual é o seu nome? De repente tive uma inspiração. Venho da parte da mais alta autoridade, respondi. Eu queria dizer que vinha da parte de Deus, mas ela entendeu que eu vinha da parte do presidente da Coreia, porque na Coreia o presidente é chamado de a mais alta autoridade. Pensando que eu fosse um emissário especial do presidente, ela mudou de atitude, tornou-se toda amabilidade para comigo. Da parte da mais alta autoridade? Então pode entrar. Dirigindo-se às pessoas que estavam esperando, disse, deixem esse senhor passar. Ela mesmo levou-me à frente de todos os outros até o escritório do presidente. Ao transpor a porta, orei de novo. Querido Espírito Santo, cheguei até aqui. Agora, o que devo fazer? O Espírito do Senhor veio sobre mim. Assim como tinha vindo em todos os outros momentos, e tinha visto também isso nos homens de fé, e senti-me forte e audaz. O Espírito continuava a repetir, você é um filho do rei, uma pessoa importante. Continue a agir como o grande personagem que é. Assim, entrei ousadamente, sentei-me no sofá e cruzei as pernas. O presidente do banco entrou, veio para mim com a mão estendida perguntando sorridente, que tipo de negócio tem o senhor? Com que propósito veio? Será que o conheço? Não respondi a estas perguntas, mas eu disse, Senhor, eu vim aqui, pois um projeto tremendo e vou fazer-lhe um grande favor. Um favor? Perguntou-lhe ele, estranhando. Sim, se o senhor me fizer um pequeno favor, posso fazer-lhe 10.000 contas novas para o princípio do ano. Disse-lhe, 10.000 contas novas? Exaltou ele, exclamou ele. Apanhei o telefone
e peça informações a meu respeito. Sou o Dr. Yong Cho, pastor da maior igreja evangélica da Coreia. Nossa igreja possui mais de 10 mil membros e tenho grande autoridade sobre todos esses cristãos. Posso fazer com que todos eles transfiram suas contas para o seu banco no ano que vem. Faria esse tremendo favor se o senhor me fizer um pequeno favor. Ele chamou a secretária e pediu que fizesse as averiguações necessárias. Quando todos os dados foram confirmados, o presidente dirigiu-se a mim dizendo: "Que favor eu posso prestar-lhe?" "Dê-me um cheque de 50 mil dólares. Disse-lhe: "Não tenho tempo para preencher todos os papéis, mas o senhor é um homem de negócios e estou a negócios do rei, o rei o meu senhor. Muitas vezes o homem de negócios assume um grande compromisso sem nada, guiado somente por sua fé e confiança de que tudo sairá bem. Quando se trata de pequenos negócios, temos de usar assinaturas e papeladas, mas quando se trata de grandes negócios, passamos por cima dessas coisinhas e confiamos que o negócio seja coroado de êxito. Se o senhor for um grande homem de negócios, eu creio que o senhor então fará isso. Então, faça isso por mim, porque o senhor é um grande homem de negócios." O presidente chamou o vice-presidente que disse: "O senhor não pode fazer isso. Estará colocando o meu pescoço na guilhotina. Não são simplesmente 5 mil dólares, são 50 mil dólares. Ele não tem garantia nem avalista. O senhor não pode fazer isso. Se o senhor não fizer, interrompi, então tenho outros lugares aonde ir. Eu poderia fazer esse favor ao banco Cho Wang." O homem, assentou-se, sacudindo a cabeça e dizendo: "Senhor, tenho um sentimento estranho. Nunca senti esse tipo de emoção antes. Confio no Senhor. Se não confiasse tanto no Senhor, jamais faria isso. Mas gosto da sua ousadia e de sua fé. Ao assinar este cheque, estarei colocando toda a minha carreira e a minha vida nas suas mãos. E esta será a primeira e última vez que o farei. Mas desta vez, exporei meu pescoço. Traga-me um cheque de 50 mil dólares, disse ele ao vice-presidente. Confio em que esse senhor cumprirá sua promessa, disse-me ele, enquanto preenchia um cheque de 50 mil dólares da sua conta pessoal. Ao sair do escritório com o cheque nas mãos, parecia que eu tinha 3 metros de altura. Uma vez mais eu estava na escola de André. Depositei o dinheiro justamente às 6 horas, enquanto o banco estava para fechar, e então me salvei. Muitas vezes, Deus espera até o último instante, uma vez que você renove a sua mente e aprenda a andar com Deus. Então, deve persistir até o último momento. Não se deixe apavorar. Renove sua vida de pensamento. Não fique restringido pelo pensar tradicional. Estude a palavra de Deus. Esse é o livro-texto com o qual você pode renovar a mente e enchê-la de pensamento positivo e aprender a pensar em termos de milagres. O terceiro passo para ter uma mente renovada é que ela seja orientada para o êxito. Você deve permear sua mente com a consciência da vitória e com uma abundância de consciência. Deus jamais falha. Deus, de modo que você estiver recebendo, tudo que você estiver recebendo, com pensamentos de Deus, sempre você terá êxito. Deus jamais perde uma guerra. Ele é um vencedor eterno. Você deve ter a consciência da vitória. Deus jamais tem falta de coisa alguma. Você deve ter a abundância da consciência. Esta conscientização é importante. Se você tiver a conscientização de inferioridade, pobreza, doença e fracasso, Deus nunca poderá operar. Deus é um socorro, sua abundância, seu auxílio, seu êxito. Deus é a sua vitória. Se duas pessoas não estiverem de acordo, como poderão trabalhar juntas? Para andar e trabalhar com Deus, você deve, pois, enxergar os tipos de consciência de Deus e também da sua própria. Renove sua mente, pense constantemente em termos de sucesso, vitória e abundância. Tendo renovado completamente seu processo de pensamento, então receberá a palavra rema de Deus. Ousadamente assimile a palavra de Deus em sua vida de pensamento.
Por meio da oração, produza a fé. Por meio da fé, você poderá andar com a cabeça erguida. Olhe somente para o Senhor. Embora você não possa sentir nada, embora você não possa tocar nada, embora seu futuro possa parecer escuro, ainda assim, não tenha medo. Se você estiver vivendo pelo conhecimento revelado, está vivendo com os novos pensamentos, pensamentos de Deus, pensamentos de sua palavra, a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, Jeová, jamais muda. A palavra de Deus jamais cai ao solo sem cumprimento. Não podemos viver só de pão, mas pela palavra de Deus. Somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela fé. Em Jesus Cristo não há diferença de cor ou raça. Todos nós pertencemos a uma única raça, a raça de Jesus Cristo. Vivemos pelo seu pensar. Portanto, renove sua mente e reeduque sua vida de pensamento. Pense grande, tenha grandes objetivos. Você tem uma única vida para viver. Por isso, não se arraste no pó. Não viva com a consciência de fracassos. Sua vida é poderosa para o Senhor. Você deve alguma boa contribuição a este mundo. Jesus Cristo habita gloriosamente cada cristão. Portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto foi há 2000 anos atrás. Você pode renovar seu pensamento enxertando os pensamentos de Jesus Cristo em seu coração, pensando positivamente, pensando em termos de milagres, desenvolvendo uma orientação ao êxito, à vitória e uma consciência de abundância. Isto dá-lhe o fundamento no qual ver a palavra de Deus e tê-la em sua mente, renovando-o por completo. Então você verá ocorrer grandes milagres. Efésios 3, versículo 20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto lhe pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Chamo a isto a lei do pensar e pedir. Muitas pessoas pensam que receberão pelo simples pedir. Deus dá resposta mediante sua vida de pensamento, infinitamente mais de tudo que você pode pedir ou pensar. O que você pensa? Você pensa em pobreza? Você pensa em doença? Pensa em impossibilidade? Pensa em negatividade? Pensa em fracassos? Se orar dessa maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir. Qual é a sua vida de pensamento? Você renovou sua vida de pensamento? Deus está disposto a obrar abundantemente em sua vida, mas você, por meio da renovação da mente e do pensamento, terá acesso a isso. Você deve ler a Bíblia, não ler a Bíblia por costume ou prescrição religiosa. Não ler a Bíblia procurando novas formas legalistas de viver. Não leia a Bíblia por tradição histórica. Leia para alimentar a sua mente e mandar por completo toda a ordem de seus pensamentos para renovar totalmente a sua vida de pensamentos. Encha seu pensamento com a palavra de Deus. Então, Deus poderá fluir livremente através de sua vida e fazer, por seu intermédio, grandes coisas para a sua glória. Capítulo 6. O endereço de Deus. Ao tornarmos-nos cristãos, não somente precisamos educar nossa vida de pensamento através do pensamento positivo, do pensar em termos de milagres e de desenvolver uma orientação ao êxito, mas também precisamos estar cônscios de nossa fonte de poder e capacitação. Em 1958, comecei minha primeira obra de evangelização na pior e mais pobre zona de nossa cidade. Eu não tinha nem o treinamento, nem a capacitação para esse tipo de ministério. Em menos de 3 meses, meus sermões tinham se acabado e eu não tinha sobre o que pregar mais à igreja. Você pode dizer facilmente que, tratando de você, simplesmente sairia e contaria a história da salvação. Mas não se pode falar somente de salvação no dia a dia. Para fazer um único sermão, eu passava toda a semana lendo a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, consultando uma pilha de comentários bíblicos, mas não conseguia preparar nenhum sermão que valesse o nome. Esse problema fez-me sentir que não tinha sido chamado para o ministério.
Os pobres de meu bairro não estavam muito preocupados com o céu ou com o inferno. Viviam procurando subsistir e sua preocupação e angústia era a sobrevivência. Não tinham tempo para pensar no futuro. Aonde quer que eu fosse, pediam-me arroz, roupas ou algum dinheiro para construir uma choça para se abrigarem. Mas eu não estava em melhores condições do que eles. Eu também vivia em uma choça. Vestia-me muito humildemente e muitas vezes passava sem alimento. Nada eu tinha para oferecer-lhes. Esta é uma situação desesperadora. Sabia que Deus tinha todos os recursos imagináveis, mas nessa época ainda não sabia como obter tais recursos. Havia momentos em que parecia estar muito perto do Senhor. Era como se eu estivesse o tocando. No dia seguinte, sentia-me completamente desamparado. Muitas vezes sentia-me muito confuso e perguntava-me se realmente estava vivendo a vida do Espírito. Dizia muitas vezes: "Oh Senhor, eu sei, estou em Cristo Jesus." Mas no final de um dia difícil, eu tentava orar e descobria que estava completamente fora de contexto com ele. De modo que eu dizia: "Pai, estou confuso. Estou tantas vezes dentro e fora de tua pessoa que não sei conservar-te sempre comigo." Foi então que começaram as minhas lutas a fim de encontrar a presença permanente de Deus. Os orientais, particularmente, requerem de sua fé religiosa, o conhecer a habitação, o endereço do Deus que adoram. A maior parte dos orientais crescem sob a influência da adoração pagã e precisam da localidade, do endereço de seu Deus, a fim de ir adorá-lo. Quando eu era pagão e necessitava encontrar meu Deus, ia a um templo dedicado a ele e me ajoelhava perante sua imagem e dirigia-me a ele pessoalmente. No paganismo, a pessoa tem de saber o endereço de seus deuses. Mas ao entrar para o cristianismo, não pude localizar o endereço de nosso Deus. Isso sempre me trazia dificuldades ao coração. Na oração do Pai Nosso, sempre dizemos: "Pai nosso que estás no céu." Pensava eu: onde é o céu? Bem, uma vez que a terra é redonda, para os que vivem do lado de cima, o céu está acima deles. Mas para os que estão do lado de baixo, o céu deve ficar abaixo deles. Por isso, sempre que mencionam Pai Nosso que estás no céu, eu ficava confuso. "Pai, onde estás?" perguntava. "Estás aí? Aqui? Onde? Pai, por favor, dá-me o teu endereço." Portanto, quando os orientais vêm para o cristianismo, tem uma luta real, pois não conseguem encontrar o endereço de Deus. Muitos vinham a mim perguntando: "Pastor Cho, dá-nos pelo menos uma visão geral, ou até mesmo uma imagem de que a que nos possamos dirigir. O Senhor pede que acreditemos em um Deus, mas onde ele está?" Na primeira parte de meu ministério, respondia-lhes: "Simplesmente falem com o Pai Celestial. Não sei o seu endereço nem localidade. Às vezes ele vem a mim e outras vezes não." Clamava a ele muitas vezes, pois não podia continuar esse tipo de pregação. Precisava ter o endereço definido, de modo que comecei a procurar o endereço do nosso Deus. Em minha imaginação cheguei a Adão e disse: "Senhor Adão, tenho certeza de que é o nosso primeiro pai. Sei que o Senhor tem um endereço. Por favor, dê-me o endereço de nosso Pai Celestial." Então ele me diria com bastante alegria: "Bem, ele mora no Jardim do Éden. Se você for lá, encontrará a localidade do Pai." Quando o Senhor caiu da graça, perguntei: "Foi tirado do Jardim do Éden. Qual é o endereço desse jardim?" "Bem, acho que não sei", respondeu Adão. Então, através da imaginação, decidi visitar Abraão. Estava desanimado, mas cheguei a Abraão e disse: "Senhor Abraão, o Senhor é o pai da fé e muitas vezes encontrou-se com Deus. Por favor, dize-me onde é o endereço do Pai." Abraão respondeu: "Bem, sempre que precisei de Deus, erigia um altar, sacrificava um animal e esperava por ele. Às vezes ele vinha a mim e às vezes não. Não conheço, pois, o seu endereço." Então, deixei Abraão e fui a Moisés dizendo: "Senhor Moisés, certamente o Senhor conhece o endereço do Pai. O Senhor deve ter a presença dele continuamente na sua vida." "É claro que o conheço", respondeu Moisés. "Ele estava no tabernáculo construído no deserto.
No dia em que ele encontrava na coluna de nuvem, e de noite ele estava numa coluna de fogo. Vá lá e encontrará Deus. É lá que ele mora. Mas disse eu, quando os israelitas entraram em Canaã, o tabernáculo do deserto desapareceu. Onde está esse tabernáculo hoje? Não sei, respondeu Moisés. Novamente desanimado, cheguei-me ao rei Salomão e disse, Rei Salomão, o Senhor construiu um templo magnífico com pedras e granito colorido. Tem o endereço de Deus agora? É claro, Deus habita no maravilhoso templo de Salomão. Disse-me ele, quando uma maldição, uma doença se espalha por meu país, ou o povo orava a Deus que esperava no templo, e Deus os ouvia e respondia às suas orações. Onde está o templo? Perguntei. Bem, sinto muito, retorquiu Salomão. Esse templo foi destruído 600 anos antes de Cristo pelos babilônios. Não temos o endereço desse templo hoje. Então fui a João Batista e disse, Senhor João Batista, certamente o Senhor sabe o endereço de Deus. Sim, respondeu ele. Vá ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o endereço de Deus. De modo que em minha viagem e à procura do endereço de Deus, cheguei a Jesus. Certamente que ele, Jesus, encontraria Deus. Mediante Jesus, Deus falou, e através de seu único filho realizou milagres. Onde quer que Jesus habitasse, ali Deus também habita. Meu coração se regozijou ao encontrar o endereço de Deus. Entretanto, eu ainda tinha uma grande pergunta. Jesus morreu, ressurgiu e subiu aos céus. Mas onde é o endereço de Jesus Cristo? Uma vez mais, voltei ao ponto de partida e perguntei, Jesus, onde está o Senhor? Não tenho seu endereço e não posso dizer ao meu povo onde o Senhor habita. Então, me veio a resposta de Jesus. Morri e ressuscitei. Enviei o Espírito Santo a cada um de meus seguidores. Disse-lhes que jamais os deixaria órfãos. Disse-lhes que oraria ao Pai e que ele lhes mandaria o Espírito Santo, e que nesse dia vocês saberiam que eu estou com o Pai, e o Pai em mim, e que eu estou em vocês, e vocês estão em mim. Gradativamente comecei a ver que, através do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitam dentro de mim. Li no segundo livro dos Coríntios que Deus nos selou e enviou o seu Espírito Santo para dentro do nosso coração. Encontrei o endereço de Deus. Descobri que seu endereço é o meu endereço. Então, saí aos meus cristãos e comecei a pregar com audácia. Devemos encontrar a localidade de Deus. Agora descobri seu endereço. Seu endereço é o meu endereço. Ele habita em mim, com todo poder e autoridade, através do Espírito Santo de Deus e de Deus Filho. Habitam em mim e vão comigo aonde quer que eu vá. Ele também mora dentro de vocês. O endereço dele é o seu endereço. Se vocês ficarem em casa, ele estará lá. Se forem para o trabalho, ele estará lá também. Se seu trabalho for na cozinha, ele estará lá. Deus habita em seu coração e seus recursos estão dentro de vocês. Irmãos, continuava eu, não tenho nem prata nem ouro, não tenho alimento, nem arroz, nem roupa, mas algo tenho a oferecer-lhes. Deus habita dentro de vocês. Aquele que não possuem Deus em seu coração, venham a Jesus Cristo, recebam-no como seu Senhor pessoal, e o Criador do céu e da terra, com todos os seus recursos, habitará em seu coração. Ele satisfará todas as suas necessidades. Ao ouvir estas mensagens, eles começaram a desenvolver sua fé. Esse foi o ponto de partida de meu ministério e o fundamento sólido de minha vida de pregação. Até essa época, estava tentando encontrar Deus indo de um lugar para o outro. Quando evangelistas famosos vinham à minha cidade, corria para ouvi-los a fim de encontrar Deus. Às vezes, ia orar em uma montanha ou em um vale. Procurei Deus em toda parte, mas Deus me encontrou de verdade e não vaguei mais. Tinha encontrado o endereço e a morada de Deus. Diga, meu povo, Deus não está longe. Ele não é um Deus de 2000 anos atrás. E Deus não é somente o Deus do futuro. O seu Deus, habita em vocês todos os dias. Os seus recursos são inesgotáveis, poder e autoridade. O endereço dele é o seu coração. Por isso, vocês podem falar com ele e orar a ele todos os dias e a qualquer hora. Podem tocá-lo e receber seus recursos mediante a oração
e a fé. Quando vocês clamam em alta voz, Deus ouve. Quando falam suavemente, Ele também ouve. Quando meditam, Ele ouve também, pois mora dentro de você e pode suprir todas as suas necessidades. Depois da guerra coreana, quando os missionários saíram para trabalhar para o Senhor, assisti a muitas reuniões de missão. A maioria dos ministros coreanos tinha todo tipo de projetos diferentes. Queriam construir igrejas, levantar institutos bíblicos, discutiam muito a maneira de solucionar seus próprios problemas. Mas nem também começaram a falar de finanças, diziam. Para tal coisa será melhor que venha um missionário que se encarregue disso. Para ele, os missionários não passavam de financistas. Senti muita pena e disse-lhes: Irmãos, por que vocês sempre se voltam para os missionários? Eles responderam: Porque Deus sempre nos envia dinheiro através dos missionários e não através de nós mesmos. Entretanto, desde o dia em que me formei no Instituto Bíblico, decidi fazer de Deus a minha fonte única. Descobri que Deus habitava no meu coração com todos os recursos necessários. Descobri a maneira de receber os recursos de Deus e, através destes 20 anos de ministério, jamais dependi de nenhuma outra pessoa. Já atravessei o Oceano Pacífico mais de 40 vezes a fim de pregar em outros países. Nunca pedi um centavo a igreja alguma. Gostaria de expressar meu agradecimento pelo envio de missionários à Coreia, mas jamais pedi ajuda financeira a igrejas fora de meu país. Sempre dependi de Deus. E em todos os transes e trâmites, ele me supriu as minhas necessidades. Na construção da igreja, no envio de missionários de nossa igreja a outros países, na construção do Instituto Bíblico. Nesse instante, estamos construindo o nosso novo Instituto Bíblico das Igrejas Assembleias de Deus coreanas. E na minha igreja está contribuindo com $500 mil. Deus, de veras, supre todas as nossas necessidades. Desejo imprimir em seu coração o fato de que você possua os recursos de que precisa dentro de você nesse instante. Não amanhã, não ontem, mas nesse instante. Você possui um Deus habitando dentro de você. Deus não está dormindo dentro de você. Deus não vem só para acampar-se e passar férias. Deus está aí para operar a salvação. E Ele jamais opera a não ser mediante sua visão e sua fé. Você é o canal. Você pode dizer: Oh Deus, por favor, opere misteriosamente no universo e faze todas as coisas. Deus responderá: Não, estou habitando em você. Jamais me apresentarei ao mundo com poder, a não ser que me manifeste através de sua vida. Você é o canal. Você tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer, a fim de cooperar com Deus, ele será limitado. Deus é tão grande quanto você lhe permitir que o seja. Ele também é tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Quando os pecadores vêm a Jesus, alquebrados e infelizes, primeiramente lhes ensino que Deus habita em seu interior e que possuem todo o recurso em Jesus Cristo. Então procuro reeducá-los para que desenvolvam o coração a fim de cooperar com Deus. Todos, sem exceção, partem com uma nova fé e levam uma vida milagrosa e vitoriosa. Como é que este povo, se todos fossem realmente pobres e cheios de fracasso, pôde dar mais de $20 milhões à sua igreja em 1969 a 1977? Todos os anos damos cabo de nossos projetos, que geralmente custam $1 milhão, $1,5 milhão a $2 milhões. Estes membros podem dar porque foram enriquecidos e são sucessos tremendos, porque sabem como obter o recurso da fonte, mas primeiro devem ser limpados do pecado da carne. A maioria das pessoas luta com 4 pecados da carne, pecados estes que devem ser vencidos antes que o cristão possa operar ativamente com Deus. Se não se livrarem destes pecados, seus canais serão tão entupidos que Deus não terá oportunidade de fluir através deles. Descobri esses pecados durante meus 20 anos de aconselhamento. As pessoas sofrem por causa do ódio, o primeiro pecado que examinaremos. Se conservar o ódio em seu coração, Deus jamais poderá fluir através de você, e esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 da sua fé.
Cristo Jesus destaca esse fato em Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará, não perdoará as vossas ofensas. Depois de pregar o quarto sermão do domingo de manhã, estou tão cansado que não desejo ver ninguém. Se alguém deseja falar comigo, primeiro tem que passar por minhas secretárias. Elas examinam cuidadosamente os pedidos. Se alguém consegue chegar à minha porta, é porque está em grande necessidade. Certo dia, depois do quarto sermão, um senhor bateu à porta do meu escritório. Abri a porta e ele entrou. Pensei que ele estivesse bêbado porque andava cambaleando. Sentou-se e tirou algo do bolso, um punhal afiado. Fiquei atemorizado. Pensei, como é que as secretárias deixaram-no entrar aqui? Ele carrega um punhal e a si mesmo o deixaram entrar. Eu estava realmente assustado. E quando ele empunhou a arma, preparei para defender-me, dizendo, não use uma faca. Diga-me, por que veio aqui? Respondeu ele. Senhor, vou cometer suicídio. Mas primeiro vou matar minha esposa, meu sogro, minha sogra e todos os que se encontrarem ao meu redor. Um amigo meu aconselhou-me a vir a assistir um de seus cultos antes de fazer todas estas coisas. Vim e assisti ao quarto culto. Escutei com atenção, mas não pude entender nenhuma de suas palavras por causa de seu forte sotaque provinciano sulista. Não pude entender seu sotaque e não consegui compreender nada do que o Senhor disse. De modo que depois de ouvir o que o Senhor tem a dizer, vou sair para realizar todos os meus planos. Estou morrendo, tenho tuberculose e tenho acessos de tosse o tempo todo. Estou morrendo. Acalme-se, disse-lhe. Sente-se aqui e conte-me a sua história. Bem, respondeu ele, durante a última etapa da Guerra do Vietnã, eu servi como mecânico e dirigia um bulldozer. Trabalhei em todas as linhas de frente, construindo trincheiras e estradas, arriscando a vida a fim de ganhar mais dinheiro. Enviava todo o dinheiro para minha mulher e quando a guerra acabou, mal tinha o suficiente para sair do Vietnã. Mandei-lhe um telegrama de Hong Kong e esperava vê-la com as crianças no aeroporto de Seul. Mas ao chegar lá, não vi nem sombra deles. Pensei que talvez não tivessem recebido meu telegrama, mas quando cheguei correndo à casa, descobri estranhos morando lá. Descobri que a minha mulher tinha fugido com um jovem. Ela me havia deixado, levando todas as minhas economias. Morava em outra parte da cidade. Fui até lá e implorei-lhe que voltasse para mim. Ela se negou terminantemente. Fui ver meu sogro e minha sogra a fim de expor-lhes o caso. Deram-me $40 e escorraçaram-me de sua casa. Em menos de uma semana, eu tinha um ódio ardente em meu coração e comecei a vomitar sangue. Agora, a tuberculose acaba comigo rapidamente e não tenho esperança alguma. Vou destruí-los, um por um, e então matarei a mim mesmo. Cavaleiro, disse eu, não é essa a maneira de fazer vingança. A melhor maneira de se vingar é encontrar um novo emprego, construir um lar mais lindo e melhor e mostrar a eles do que você é capaz. Desta maneira você realmente poderá vingar-se, mas matá-los e depois matar a si mesmo não lhe trará satisfação alguma. Ódios, odeios ainda mais, chamou ele. Enquanto os odiar, você vai destruir a você mesmo, disse eu. O ódio destrói mais a pessoa que odeia do que aos outros. Por que não experimenta Jesus? Perguntei. Quando Jesus entra em seu coração, todo o poder de Deus vem e habita em você. O poder de Deus fluirá através de você. Deus o tocará e cucará e restaurará a sua vida. O curará e restaurará a sua vida. Você pode reconstruir sua vida e isto seria a vingança verdadeira contra seus inimigos. Enviei-o à montanha da oração, onde ele aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Contudo, ele não podia perdoar de todo sua esposa. Pedi-lhe, pois, que bendissesse sua esposa. A melhor maneira de perdoar sua esposa é bendizê-la. Abençoa-lhe o espírito, a alma, o corpo e a vida. Ore para que Deus abra as portas do céu e derrame bênçãos sobre ela. Não posso abençoá-la, exclamou ele.
Não, eu a amaldiçoarei, porém não a bendirei. Respondi: se não a abençoar, não será curado. Ao abençoar, as bênçãos começam em você. Você vai aproveitar mais de suas bênçãos do que ela. Temos um ditado que diz: se desejas sujar o rosto dos outros com barro, terá primeiro que sujar suas mãos. De modo que, se você amaldiçoar sua mulher, a maldição primeiro tem que sair da sua boca, e você será amaldiçoado primeiro. Mas se abençoar sua esposa, a palavra de bênção procederá de seu coração, saindo de sua boca, e você será abençoado primeiro. Assim sendo, vá em frente e bendiga-lhe. Ele começou a abençoá-la, a princípio por entre os dentes, orou: ó Deus, abençoa minha mulher, abençoa, e dá-lhe a salvação. Ó Deus, dá-lhe a bênção. Ele continuou a bendizer-lhe, e em menos de um mês foi completamente curado da tuberculose, e sua vida foi completamente transformada. O homem de Deus começou a emanar, o poder de Deus começou a emanar dele, e sua face brilhava. Ao encontrá-lo um mês mais tarde, ele exclamou excitadamente: "Oh, pastor Cho, regozijo-me no Senhor, louvo a Deus, porque agora realmente aprecio de verdade a minha esposa. Foi por ela ter me deixado que encontrei Jesus. Oro por ela todos os dias. Renovei minha licença para dirigir tratores. Tenho um novo emprego. Estou construindo um novo lar e espero que minha esposa volte para mim." Este homem louvava ao Senhor. Ele reconstruía sua vida através do poder de Deus que tinha começado a emanar de sua vida. Ele estava curado de espírito e de corpo. Se não se livrar de seu ódio, não poderá entrar em contato com o Senhor. Quando você sair a pregar o Evangelho, deve ajudar as pessoas a compreender isso. Certo dia, uma professora veio a ver-me. Ela era diretora de uma escola e sofria de artrite. Tinha ido a todos os hospitais, mas não tinha sido curada. Impus as mãos sobre ela, orei, repreendi a doença, gritei, fiz tudo o que podia, mas Deus não a tocou. Muitas pessoas tinham sido curadas na igreja, mas a despeito de tudo, ela não era curada. Afinal, comecei a desistir. Mas certo dia, o Espírito Santo me disse: não grite, ore e repreenda. Não posso fluir através dela. Ela odeia o ex-marido. Eu sabia que ela se tinha divorciado há 10 anos atrás. Então, enquanto ela estava sentada à minha frente, eu disse: irmã, por favor, divorcie-se de seu marido. Ela olhou para mim e disse: pastor, o que o senhor quer dizer em divorciar-me de meu marido? Nós já estamos divorciados há mais de 10 anos. Não, não estão, respondi. Oh, sim, insistiu ela. Sim, respondi. É claro que estão, legalmente, mas mentalmente você nunca se divorciou dele. Você o amaldiçoa todas as manhãs. Todos os dias você o amaldiçoa e odeia. Em sua imaginação, nunca se divorciou de seu marido. Em sua mente ainda vive com ele. E esse ódio está lhe destruindo e secando-lhe os ossos. Por causa disso, sua artrite não tem cura. Médico algum poderá curá-la, retorquiu ela. Mas ele se casou. Ele me causou tanto prejuízo. Quando me casei com ele, ele nunca arrumou emprego, esbanjou todo o meu dinheiro, destruiu a minha vida e depois foi viver com outra mulher. Como é que eu posso amá-lo? Respondi: amá-lo ou não é um problema seu, mas se não o amar, morrerá de artrite. A artrite somente será curada pelo poder de Deus. O poder de Deus jamais cairá do céu como um meteoro a fim de tocá-la e curá-la. Não, continuei. Deus habita dentro de você e ele vai emanar de seu interior e curá-la. Mas seu ódio impede o fluxo do poder de Deus. Por favor, comece a bendizer seu marido, bendiga seu inimigo e faça o bem a ele. Então, aprenderá a amá-lo e criará um canal pelo qual o Espírito de Deus vai fluir e tocá-la. Ela tinha o mesmo problema do homem que sofria de tuberculose. Chorando, ela disse: não posso amá-lo. Pastor, por favor, perdoe-me. Não o odiarei, mas não o amarei. Você não pode parar de odiá-lo se não o amar, respondi. Veja, seu marido através da imaginação. Toque-lhe e diga-lhe que o ama e abençoe-o. Uma vez mais ela relutava.
de modo que fiz uma oração por ela. Ela chorava, mordendo os dentes, mas afinal começou a sentir amor por ele e, orando, pediu a Deus que o abençoasse, que o salvasse e que lhe desse todas as coisas boas. O poder de Deus começou a fluir através dela e ela foi tocada. Em menos de 3 meses, foi liberta da sua artrite. Sim, Deus habita em você, mas se você não se livrar do ódio, esse arqui-inimigo ao poder de Deus não poderá fluir em seu ministério e nem por seu intermédio. Muitas pessoas vivem em temor. É nossa responsabilidade como cristãos ajudar essas pessoas a livrar-se deste medo. E o segundo pecado deste grupo de 4. Também já sofri de tuberculose. Sofri de tuberculose porque estava constantemente vivendo sobre o temor da tuberculose. Na escola secundária, eu tinha uma aula da qual devia lidar com garrafas de álcool com ossos e intestinos humanos. E as simples vistas dessas garrafas enchiam-me de pavor. Certa manhã, o professor de biologia falava sobre a tuberculose. Naquela época não havia drogas miraculosas, e o professor disse que se contraíssemos tuberculose, estaríamos perdidos. Os nossos intestinos teriam a aparência daqueles que nós estávamos vendo nas garrafas para o resto da nossa vida. Falou dos perigos da tuberculose e ao final da aula disse: há pessoas que nascem com tendência para a tuberculose. Homens com ombros estreitos e pescoço comprido são mais propensos a contrair tuberculose. Todos os alunos começaram a esticar o pescoço e a medi-los como se fossem cegonhas. Olhando para meus companheiros, vi que eu tinha o pescoço mais comprido de todos. Imediatamente tive o pressentimento de que eu contrairia tuberculose. O temor oprimia-me o coração. Quando cheguei a casa, olhei no espelho, medi o pescoço a tarde toda, e o temor invadiu-me, e comecei a viver sobre o agudo temor da doença. Quando completei 18 anos de idade, sofri de tuberculose. O semelhante atrai o semelhante, e o igual produz seu igual. Se a pessoa tiver medo, o diabo tem um canal aberto pelo qual atingi-la. Temor é fé negativa. De modo que, como eu tinha medo de tuberculose, contraí tuberculose. E à medida que vomitava sangue, dizia a mim mesmo: sim, é exatamente isso que eu esperava. Eu tinha lido em um certo periódico médico da Coreia que muita gente morre por hábito. Pensava comigo mesmo: como é que a gente pode morrer por hábito? Então reli o artigo. Esse médico não cristão falava do importante papel que o medo tem na vida da pessoa. Por exemplo, um homem de apenas 50 anos de idade, já avô, morreu de pressão alta. Seu filho, chegando aos 50 anos, morreu de pressão alta. Agora o neto, de 20 anos, vive em constante temor de morrer de pressão alta. Ao chegar aos 50 anos de idade, no instante em que sentir alguma tontura, ele irá pensar: oh, isso é o ataque de coração. Se sentir alguma dor no peito, esperará outro ataque. Vive cada dia com o seu temor como expectativa. O medo cria essa situação em seu corpo e logo ele há de morrer por um ataque cardíaco. Muitas mulheres morrem por causa do medo do câncer. Certa mulher poderia dizer: bem, minha tia morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, de modo que com certeza eu também morrerei de câncer. Quando essa mulher chegar à meia-idade com a qual a sua tia faleceu, ela vai sentir qualquer dor no corpo e vai dizer: ah, isso é câncer. Certamente está chegando o meu tempo. Ela há de esperar todos os dias dizendo a si mesma que vai sofrer de câncer e repetirá esse pensamento muitas vezes. É desta maneira que os médicos diziam que as pessoas morriam por hábito. Se a pessoa tiver um temor específico, então o poder da destruição começa a fluir. Em 1969, quando Deus me pediu que renunciasse ao pastorado da minha segunda igreja, eu tinha
10.000 membros batizados, com uma assistência regular de 12.000 pessoas. Eu vivia feliz, sentia-me bem e satisfeito. Tinha uma linda casa, uma esposa maravilhosa, filhos, carro do último modelo e até chofer. Então disse: Deus, vou ficar nessa igreja até meus cabelos se tornarem brancos. Mas certo dia, enquanto orava em meu escritório, o Espírito Santo veio e me disse: Chô, seu tempo aqui terminou. Você deve preparar-se para mudar. Oh, Senhor, disse eu, mudar-me. Já comecei uma igreja, e esta é a segunda que começo e edifico. Desejas que eu vá abrir um terceiro trabalho? Porque deve ser sempre eu quem dá início às novas obras? Estás aconselhando a pessoa errada. Dize a outro que vá. Assim comecei a discutir com o Senhor. Ninguém, entretanto, deve argumentar com Deus, porque ele sempre tem razão. E finalmente, Deus me persuadiu dizendo: Você deve ir edificar uma igreja com espaço para 10.000 pessoas. Uma igreja que possa enviar pelo menos 500 missionários. Pai, repliquei, não posso fazer isso. Tenho pavor mortal de edificar uma igreja desse tamanho. Mas Deus disse: Não. Disse-lhe que vá e você tem de ir. Consultei um construtor acerca dos custos. Disse-me ele que por alto iria precisar de pelo menos 2,5 milhões de dólares só para a igreja. Para o terreno precisava de outro 500 mil e para o terreno contíguo, a fim de construir o complexo de apartamentos, outros 2 milhões. Um total de não menos do que 5 milhões de dólares. Perguntou-me quanto dinheiro eu tinha. Disse-lhe que possuía 2.500 dólares. Ele olhou para mim estupefato, sacudiu a cabeça e não disse nada. Então fui a uma reunião dos anciãos da igreja e contei-lhes o plano. Certo ancião disse: Pastor, quanto dinheiro o senhor vai conseguir nos Estados Unidos? Nenhum centavo, disse-lhe eu. Disseram: O senhor é um bom homem, um ministro genuíno, mas não é um homem de negócios. Não é assim que se constrói uma igreja e um complexo de apartamentos. Então reuni meus 600 diáconos. Quando lhes contei o plano, começaram imediatamente a agir como coelhos assustados, como se eu fosse impor-lhes um tributo de sangue. Senti-me desnorteado. Estava cheio de medo. Fui ao Senhor e disse: Senhor, ouvis todas as palavras dos anciãos e dos diáconos. Estão todos de acordo, de modo que o Senhor tem de pensar sobre esses assuntos de novo. Então o Espírito Santo falou ao meu coração: Filho, quando foi que eu te pedi que fosse falar com os anciãos e com os diáconos? Então eu não devia. Perguntei. O Espírito Santo respondeu: Mandei que você construísse uma igreja, então por que você foi discutir a igreja? Essa é a minha ordem. Levantei-me dizendo: Sim, essa é a tua ordem, eu vou cumpri-la. Fui à prefeitura e comprei a crédito quase 2 hectares no bairro mais bem situado em frente do edifício do Congresso, um dos lugares mais cobiçados de toda a Coreia. Depois fui ao construtor e assinei um contrato com ele para a construção da igreja e do complexo de apartamentos. Tudo a crédito. Pensei com meus botões: eles construirão a igreja. Eu confiava em Deus e verei o que acontece. No dia em que começaram as obras, fizeram um culto especial. Finalizando o culto, fui ver como as coisas andavam. Pensei que os trabalhadores abririam umas poucas valas e que ali começariam a colocar o cimento para os alicerces e com um pouco de tempo o edifício estaria terminado. Mas havia dúzias de bulldozers trabalhando e cavando a terra como se fossem fazer um lago. Fiquei louco de medo e perguntei: Pai, vês como estes homens estão cavando? Eu terei de pagar tudo isso? Não posso. Fiquei paralisado de medo. Meus joelhos começaram a tremer e pela imaginação me vi sentado, levado por um carro de polícia. Ajoelhei-me e orei. Oh, meu Deus, que posso fazer? Onde devo me enfiar? Onde estás tu? Sei que és o recurso total e me coloco toda a minha confiança no Senhor. Enquanto eu orava, tive uma visão de Deus trabalhando e o medo me deixou. Quando abri os olhos de novo, vi as obras, voltei a sentir-me cheio de medo. Por isso, durante o tempo que a construção durou, vivi mais com os olhos fechados do que com os olhos abertos.
O mesmo princípio é verdade em muitas situações. Se você olhar para as suas circunstâncias com seus olhos e com seus sentidos, Satanás o destruirá com o temor. Mas se fechar os olhos e olhar para Deus, então poderá crer. Há dois tipos diferentes de conhecimento: conhecimento sensório e conhecimento revelado. Devemos viver pelo conhecimento revelado, encontrado do Gênesis ao Apocalipse, não por nosso conhecimento sensorial. Devemos instruir a pessoa a desistirem do temor, do medo do seu ambiente e de suas circunstâncias. Se não o fizerem, não poderão desenvolver a sua fé, nem Deus poderá fluir através delas. Peça-lhes que entreguem seus temores ao Senhor. Ensina-lhes a colocar sua fé somente na palavra de Deus. Muitas pessoas vivem complexos de inferioridade e são constantemente frustradas. Esse sentimento de inferioridade é a terceira área problemática que discutirei. Se as pessoas sentirem-se inferiores por viverem numa área de favelas, você não as poderá tirar dali. Talvez tenham fracassado em seus negócios e se resignaram a ser fracassados. Mas enquanto tiverem essa atitude, você não as poderá ajudar. Você pode pedir que cada um entregue seu complexo de inferioridade a Deus e permita-se ser reconstruído pelo amor de Deus. Certo dia, o menino matou o irmão menor com uma faca. A notícia causou sensação imediata. Os pais amavam o menino falecido com grande ardor, louvaram-no constantemente na presença do irmão maior. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e inferior. Certo dia, quando os pais estavam fora, o irmão menor chegou da escola e o mais velho o matou. O complexo de inferioridade é muito destrutivo. Uma vez, sofri um complexo de inferioridade. Depois de lutar durante 2 anos em meu primeiro trabalho pioneiro, a igreja começou a crescer, mas era uma igreja muito barulhenta, uma verdadeira igreja pentecostal. Muita gente recebia o batismo no Espírito Santo e muitos eram curados de diversas doenças. Certo dia, o executivo principal de nossa denominação mandou chamar-me. Nessa época, eles estavam em meio caminho entre os pentecostais mais ardorosos e os presbiterianos mais conservadores. Perguntaram-me: você realmente está orando pelos enfermos e fazendo com que as pessoas gritem e falem em outras línguas em seus cultos? Sim, respondi. Você é um fanático, asseveraram. Não sou fanático, faço tudo de acordo com o ensino bíblico. Defendi-me. Depois de discutirem esse assunto, cassaram minha licença ministerial e me mandaram embora. Fui expulso de minha própria denominação. Depois de algum tempo, o missionário John Hurston veio e me levou de volta. Ao ser expulso, fui atingido por sentimentos de inferioridade. Esse complexo de inferioridade produziu em mim um sentimento de destruição. Foi-me difícil sair daquela situação. Na época em que os membros da comissão executiva me expulsaram, entretanto, não sabiam que certo dia eu seria superintendente geral desta mesma denominação. Esse foi o cargo que ocupei até recentemente. Quando fui eleito para esse cargo, eu tinha somente 2.000 membros, aplicando as leis da fé e ensinando-as aos pastores para que eles tivessem, então, o tempo rápido de crescimento também. Quando pedi demissão do cargo, as estatísticas revelaram que a denominação contava com um total de 300 igrejas com mais de 200.000 membros. Devemos lidar com os que se sentem incapazes de vencer na vida. Devemos tirá-los de sua depressão e pessimismo, edificá-los no amor de Jesus Cristo e dar-lhes fé, dizendo-lhes que nada é impossível ao que crê. Devemos curá-los e treiná-los. Logo, eles se desfarão de seu sentimento de inferioridade. Certo domingo de manhã, enquanto pregava no segundo culto, vi um homem que eu sabia estar mentalmente doente. Ele foi trazido com os pés e com as mãos amarradas. Nesse dia, estávamos fazendo o compromisso para terminarmos com êxito a 5ª etapa da construção. Muitas pessoas estavam preenchendo cartões de compromisso. Quando esse homem recebeu um cartão, ele o preencheu com a quantia de $100. Sua esposa riu quando os diáconos passaram para recolher as ofertas. Não acredite nele, disse ela. Ele está doido. Mas depois do culto, quando fui ver,
Ele estava completamente curado pelo poder do Espírito Santo. Estava de novo em seu perfeito juízo, plenamente consciente do que fazia e dizia. Tinha sofrido de um profundo complexo de inferioridade, explicou. Eu tinha uma fábrica de fertilizantes, mas fui à falência. Fiquei tão preocupado que perdi a razão. Então, levaram-me para um hospital psiquiátrico, onde recebi uma série de eletrochoques na nuca e nunca me curaram. Mas, enquanto estava sentado ali ouvindo as suas palavras, subitamente saí de meu estado mental e tive consciência da realidade. Perdi meus amigos, meu prestígio e meu crédito. Tinha uma montanha de dívidas. Não posso fazer nada, não sou ninguém. Você é alguma coisa, disse eu. Você não é inferior. Você veio a Jesus e agora todo o poder de Cristo e todos os seus recursos residem em você. Você é um homem de Deus. Levante-se vitoriosamente. Você tem dentro de si todo o poder e todos os recursos de Deus e espera de serem liberados. Que tipo de trabalho posso fazer? Perguntou-me. Não sei, respondi, mas continue a ler a Bíblia e a orar. Certo dia ele voltou cheio de entusiasmo. Pastor, li o versículo da Bíblia que diz sermos o sal da terra e a luz do mundo. Que lhe parece eu entrar no negócio de vender sal a varejo? Se você acredita nisso, vá em frente, disse eu a ele. Faça-o. Ele se foi e começou a vender sal em pequena escala. Pagou os seus dízimos, pagou a promessa que tinha feito e regozijava-se muito no Senhor. Deus começou a abençoá-lo e seu negócio de vender sal prosperou muito. Com o passar do tempo, ele construiu um grande armazém à beira do rio, onde colocou um capital de $50.000 em sal. Mas certa noite de verão choveu torrencialmente pela manhã e quando me levantei a área toda estava inundada. O armazém dele estava inundado. Fiquei apreensivo. Nesta tarde, depois de parada a chuva, corri à casa dele. Outros artigos e materiais podem ser recuperados depois de uma inundação, mas o sal é muito amigo da água. Ao entrar no armazém, vi que todo o sal tinha desaparecido. O homem agora, ancião da minha igreja, estava sentado no meio do depósito, cantando e louvando a Deus. Entrei, sem saber como ele estaria, se estaria em perfeito juízo ou não. Cheguei-me e perguntei, você está bem ou está louco? Pastor, estou perfeitamente bem, sorriu ele. Não estou louco, não se preocupe, perdi tudo, mas Deus o levou. Mas como o Senhor sempre tem dito, os recursos todos estão dentro de mim. A água pode levar o sal, mas não pode desfazer os recursos da presença de Deus que em mim habitam. Posso fazer brotar esses recursos novamente através da fé e da oração. Espere só, dê-me tempo. Levantarei meus negócios de novo. Já não sofria de nenhum complexo de inferioridade. Estava cheio de confiança. Hoje é um milionário, multimilionário e continua a vender sal. Também começou a fabricar relógios e tem a sua própria fábrica. Ele já me acompanhou a Los Angeles, a Vancouver, a Nova York. Recentemente fez uma viagem à França. Este homem é somente um exemplo de como podemos ajudar as pessoas a se livrarem de seus complexos de inferioridade, dando ênfase a todo o recurso de Deus que lhes estão à disposição. Muitas pessoas também sofrem de sentimentos de culpa. Esse é o quarto problema que deve ser vencido antes que o cristão possa trabalhar ativamente com Deus. Pois, enquanto a pessoa sofrer de culpa, Deus jamais poderá fluir através dela. Precisamos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de culpa. Precisamos fazê-las compreender que quando se sentem indignas e cheias de culpa, simplesmente poderão vir ao Senhor e Ele as limpará. Certo dia eu estava em meu escritório quando entrou um lindo casal. O homem era uma pessoa muito elegante e a esposa uma senhora adorável. Embora essa adorável senhora tivesse mais ou menos 30 anos de idade, parecia velha, emaciada e quase nem podia abrir os olhos. O marido disse, pastor, minha mulher está morrendo. Já tentei tudo, psicologia, psiquiatria e todos os remédios imagináveis. Sou rico, já gastei milhares e milhares de dólares com ela, mas os médicos nada puderam fazer. Agora, desenganaram-na. Ouvi dizer que o Senhor realmente tem ajudado muita gente e que muitos foram curados. Disse-lhe que tudo isso era verdade e olhei para ela procurando o discernimento e a sabedoria de que ela precisava nessa situação. Orei silenciosamente. Senhor, ela veio até aqui, agora o que faço?
Imediatamente a voz suave de Deus falou. Ela sofre de uma doença psicossomática. Não é uma doença orgânica, é mental. Pedi que o marido saísse do escritório e, voltando-me para a mulher, disse: A senhora deseja viver? É preciso que viva por causa de seu marido, pelo menos. Se a senhora tivesse de morrer, já deveria tê-lo feito, pois agora tem 3 filhos. Se morrer agora, deixando os filhos para o seu marido cuidar, realmente atrapalhará a vida dele. Portanto, de uma maneira ou de outra, é preciso que a senhora viva para seu marido e para seus filhos. Gostaria de viver, disse-me ela. Então, posso ajudá-la, mas somente com uma condição. Deve me contar a sua vida passada, respondi. Ela, então, se aprumou na cadeira e, com a ira nos olhos, respondeu: Será que eu estou numa delegacia de polícia? O senhor é um ditador. Por que me pede isso? E não é um interrogatório e não tenho nada para revelar do meu passado. Então, não poderei ajudá-la, respondi. Se a senhora persistir nesse curso de ação, vou pedir que Deus revele diretamente as áreas problemáticas de seu passado. Ela ficou espantada e, tirando um lenço da bolsa, começou a chorar. Depois de um longo suspiro, disse: Pastor, vou revelar o meu passado, mas não acho que seja esse o meu problema. Sim, disse eu. Essa é a causa de seus problemas. Meus pais morreram quando eu era bem jovem e praticamente fui criada pela minha irmã mais velha. Minha irmã era como uma mãe para mim e meu cunhado como um pai. Tomaram conta de mim e morei com eles durante muito tempo de ginásio, colegial e faculdade. No meu 3º ano de faculdade, minha irmã foi para a maternidade a fim de dar à luz o seu último filho. Durante o tempo em que ela esteve lá, eu tomei conta da casa e das crianças. Sem saber o que estava acontecendo, meu cunhado e eu nos apaixonamos. Não sei o que aconteceu comigo, mas caímos num relacionamento imoral. Logo a culpa alojou-se em meu coração. Desse momento em diante eu morria de culpa. Mas meu cunhado continuava a telefonar-me de seu escritório e constantemente nos encontrávamos em motéis, hotéis e estações de água. Tive vários abortos e ainda assim não podia recusar os pedidos do meu cunhado. Eu morria de medo de minha irmã descobrir, por isso meu cunhado intimidava-me continuamente. Eu estava sendo destruída aos poucos. Ao formar-me, decidi que me casaria com o primeiro homem que me propusesse casamento. Encontrei o emprego e o jovem, que agora é meu marido, pediu-me para que eu me casasse com ele. Nada perguntou do meu passado. Aceitei porque assim me afastaria do meu cunhado. Casei-me com ele e, com o correr do tempo, ele se tornou muito rico. Demitiu-se de um antigo emprego e começou o seu próprio negócio. Agora está rico, tem um bom lar, dinheiro, tudo. Mas desde o dia em que eu caí com o meu cunhado, tenho sofrido desses fortes sentimentos de culpa. Sempre que tenho relações com meu marido, sinto-me como se fosse uma prostituta. Não tenho o direito de receber o seu amor. Por dentro choro amargamente. Meus filhos são como anjos. Gostam de me abraçar, dizendo mamãe, e odeio a mim mesmo. Sei que sou uma prostituta. Não sou digna de receber esse tipo de amor de meus filhos. Não gosto de ver meu rosto no espelho e é por isso que me visto de maneira tão desleixada. Perdi o apetite e não sinto nenhuma felicidade ou alegria no coração. A senhora deve perdoar-se a si mesmo, disse a ela. Tenho boas novas para a senhora. Jesus Cristo veio e morreu na cruz pela senhora e pelos seus pecados. Nem mesmo Jesus pode perdoar os meus pecados, clamou ela chorando. Meus pecados são grandes e profundos demais para serem perdoados. Fiz de tudo. Todo mundo pode ser perdoado, menos eu. Enganei minha irmã e não posso confessar-lhe o que fiz. Isso prejudicaria a sua vida toda. Indaguei silenciosamente. Senhora, como posso ajudá-la agora? E disse ao Senhor, Senhor, como poderei ajudá-la? Tens de me ajudar. Então, ouvi um suave cicio em meu coração e subitamente ocorreu uma ideia. Irmã, feche os olhos. Pedi-lhe fazendo o mesmo. Vamos até o lago lindo e silencioso. Agora estamos assentados à margem do lago. Há muito cascalho ao nosso redor. Tenho na mão uma pedrinha de cascalho. Por favor, apanhe uma pedra grande. Joguemos o cascalho e uma pedra dentro do lago. Vou jogar primeiro. Segura a pedrinha e joga no lago. Ouviu o barulho da água? Um leve murmúrio e as ondas? Onde está a minha pedrinha agora? Foi para o fundo do lago, respondeu ela. Certo, respondi. Agora é a sua vez. Jogue a sua pedra.
Sim, a senhora pode jogá-la. Muito bem. Qual foi o barulho dela? Foi grande e formou grandes ondas, respondeu ela. Mas onde está a sua pedra? Perguntei. No fundo do lago, respondeu ela. Bem, parece que ambas as pedras foram para o fundo do lago quando a jogamos. A única diferença foi o ruído e as ondas. A minha fez um barulhinho e a sua produziu um grande ruído. A minha produziu pequenas ondas e a sua produziu ondas enormes. As pessoas vão para o inferno com pecados pequenos e grandes, pois estão sem Jesus Cristo. E qual é a diferença? O ruído é a sua influência na sociedade. Todo mundo precisa do perdão de Jesus Cristo. O sangue de Jesus cura todos os pecados grandes ou pequenos. Isso tocou-lhe a alma e ela despertou para a verdade. Quer isso dizer que Deus pode perdoar os meus pecados? É claro, respondi. Ela afundou-se na cadeira chorando e estremecendo-se. Tentei encorajá-la, mas ela continuou a chorar. Então coloquei a mão sobre a sua cabeça e levei a fazer a oração do pecador. Depois da oração, quando ela levantou o rosto, viu seus olhos brilhando como estrelas. Da sua face começou a irradiar glória. Ela levantou-se exclamando, Pastor, estou salva. Todos os meus fardos foram desfeitos. Comecei a cantar e ela a dançar. Até esse momento, ela nunca tinha dançado de alegria perante o Senhor. Mas neste dia ela pulava e dançava, fazendo tanto barulho, que o marido escutou e correu para ver o que se passava dentro do escritório. Ao vê-lo, ela correu para ele e abraçou-o com força. Ela nunca tinha feito isto antes, e o seu marido estava assombrado. Perguntou, o que o senhor fez com ela? Deus realizou um milagre, respondi alegremente. E voltando-me para a esposa, disse, deve entregar todo o seu coração ao Senhor. Ele fez grandes coisas por você. Em breve, ela tinha livrado-se totalmente do sentimento de culpa. O poder de Deus emanou de seu interior e ela foi curada por completo. Esse casal agora é membro da minha igreja e sempre que olho para o rosto dessa senhora, não posso deixar de pensar no amor de Jesus Cristo. Agora, ela não tem doença alguma, foi completamente curada. Ao soltar seu sentimento de culpa, o poder de Deus pôde fluir. Irmãos e irmãs em Cristo, nesse instante, você tem todo o poder de Deus dentro de vocês. Podem recorrer a esse poder pelos seus gastos, suas roupas, seus livros, sua saúde, seu negócio e tudo mais. Quando saírem para pregar o Evangelho, não estarão pregando um objetivo vago, uma teoria, uma filosofia ou uma religião humana. Na verdade, estarão ensinando as pessoas a destapar o manancial inesgotável dos recursos morais e espirituais. Estarão dando Jesus para as pessoas e por meio de Jesus, Deus vem e habita nos corações. Fim.